Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 10 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Ó, sala cheia já? Tava me esperando? 1 minuto de atraso. Bom dia, Ana, Sávio, Bruna, Carlos Henrique, Nayane, Nicolas, Alícia, Gilmar, José Igor chegando agora, Bruna. Todo mundo escondido, o que foi? É o frio, a chuva? Pode aparecer aí, não molha não. Aí, Gilmar, beleza. Pelo menos não deixar eu sozinho. Aí, sabe, beleza. Ana, ótimo. Bruna falou que tá com sono. Ih, 9 da manhã. 9 não, 10 da manhã, Bruna. O tempo tá daquele jeito pra dormir. Ixi, Maria, até 13 horas, até 1 da tarde, olha. Gente de Deus. Carlos falando aqui. É, realmente o tempo tá bom pra dormir, né? E comer também, né? A quarentena, a gente pelo menos eu, né? Nossa, Deus. Bruna falou que sim. A quarentena com esse tempinho tá bom para poder fazer as duas coisas, né? Comer e dormir. Ana chegando, Ana Veloso. Aí, Ana. Cleverson chegando. Bom dia, Cleverson. Aí o Cleverson apareceu, beleza. O Vitor chegando. Bom dia, Vitor. Já melhorou, ó. Já somos 6 aparecendo aqui, né? Bom dia, Cleverson. Gabriel Souza chegando. Bom dia, Gabriel. Vou deixar essa tela aqui. Deixa eu colocar aqui a aula de hoje. A aula de hoje do dia... Aula 10 do dia 21. Então, hoje a gente vai falar de convolução, que é o último tópico. O último tópico que a gente fala de transformada de Laplace. Então, o objetivo da aula de hoje é dar significado à multiplicação de transformadas. Então, como vocês sabem lá do curso de cálculo 1, a gente sabe que a integral da multiplicação não é, se você tiver, por exemplo, a integral de f vezes g, então isso aqui, na maioria das vezes, é diferente da integral de f vezes a integral de g. A não ser o caso em que você possa decompor, por exemplo, Iago chegando. Bom dia, Iago. A não ser no caso em que você consegue decompor essas duas funções aqui como uma dependendo só de uma variável e outra dependendo, tipo, a variável dessa aqui não depende da variável dessa, né? Ou seja, essa multiplicação aqui possa ser decomposta. Aí sim a gente pode fazer a multiplicação. Por que eu estou falando isso? Porque nesse contexto aqui de Laplace, a gente viu que tanto a transformada de Laplace de duas funções, a gente viu que essa integral é a transformada de Laplace, pela definição, né? Por exemplo, st vezes f pequena, dt. E aqui vamos usar outra letra, digamos, e elevado a menos s xi, f de xi, d xi. Então, ó, para vocês verem, se a gente multiplicar isso vezes isso, o que vai dar? Então, o objetivo, o Carlos aparecendo ali também, qual que é o objetivo? Iago também apareceu aqui. Qual que é o objetivo? Dar significado a essa multiplicação aqui, ó. Multiplicar as duas transformadas de Laplace significa multiplicar duas integrais. Então, para isso, a gente vai ver, vamos começar com um exemplo. Esse exemplo é bem tentador, fazer uma coisa errada que a gente não pode fazer. A gente vai ver por quê. Então, essa última seção da transformada de Laplace, a gente vai em busca
de dar significado à multiplicação de transformadas, visto que a gente não pode multiplicar duas integrais. Então, vamos começar com esse exemplo. É um exemplo bastante simples, tá vendo? É um PVI, derivada segunda mais a própria função igual ao cosseno, de forma que a posição inicial é zero e também a derivada, a inclinação da reta tangente no zero também é zero, ok? Então, em outras palavras, a curva faz uma coisa assim, né? Aqui no eixo a imagem do zero é zero e digamos que a reta tangente aqui também tem inclinação zero, né? Que é essa informação aqui está falando. Quando você aplica Laplace nesse problema, é coisas que a gente tem feito nas últimas sessões, né? Com funções degrau, com função delta de Dirac. A gente tem resolvido problema desse tipo, né? Você aplica Laplace do lado esquerdo, aplica Laplace do lado direito, ok? Aqui nesse caso, quando você aplicou Laplace na derivada segunda, sobrou só esse termo, por quê? Porque a outra parte, menos S x de zero menos x' de zero, ou seja, essa parte aqui tudo é zero, por quê? Visto que esse camarada é zero e esse camarada também foi dado zero, então por isso que eu nem coloquei ele aqui. Então, a derivada segunda só sobrou esse termo, quando você aplica Laplace na derivada segunda, e aqui eu apliquei Laplace na própria função, beleza? Então ficou o x de s, e desse lado aqui eu apliquei Laplace no cosseno de t, que era o que estava aqui do outro lado direito aqui, ó. Bom, aqui o que a gente faz? Coloca como tradição o x de s em evidência, né? Beleza? Então ficou isso aqui, do outro lado ficou isso, aí esse camarada aqui vai passar para o outro lado dividindo, né? A gente vai dividir esse termo aqui dos dois lados. Quando você divide dos dois lados, olha a tentação que aparece, ó. Ficou exatamente a transformada do seno vezes a transformada do cosseno. Então, a tentação de você aplicar Laplace aqui, ó, e falar que Laplace inversa seria a multiplicação das Laplaces inversa, tá vendo? E falar que a resposta é seno vezes cosseno, a tentação é grande, mas a gente mostra que não pode fazer isso. Por que que tá errado isso? Ó, se vocês observarem o seguinte, se a resposta realmente fosse seno vezes cosseno, quando você aplicar Laplace aqui, ó, teria que voltar nisso aqui, concorda? Mas quando você aplica, não volta, tá vendo? Porque o seno vezes cosseno, aqui eu usei a propriedade de trigonometria, porque o seno de 2t é 2 vezes o seno de t vezes cosseno de t, né? Como eu não tenho 2, o que eu fiz? Eu peguei e dividi por meio para poder compensar. Tá tranquila essa identidade para todo mundo? Sim. Beleza, ótimo. Então, ó, pra você ver. Agora, a transformada do seno de 2t eu sei calcular, né? Porque é o A, esse 2 aqui faz o papel do A, né? Então, fica A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado, que é 4. Então, meio vezes isso, esse 2 dá para cortar aqui, né? Então, sobrou isso. Tá vendo que isso aqui é realmente diferente da multiplicação disso aqui, ó? Ou seja, não volta, tá vendo? Porque quando você multiplica isso aqui, ó, você multiplica numerador vezes numerador, vai dar S. Denominador vezes denominador vai ficar ele ao quadrado, né? Então, é realmente diferente as expressões. Então, para isso que a gente vai introduzir o conceito de convolução. Essa convolução aqui, ela vai ser uma multiplicação entre duas funções, f e g, mas não a multiplicação usual. Essa multiplicação usual está aqui, ó, seno vezes cosseno, a multiplicação usual, né, de multiplicação em R. Então, como é que fica a definição da convolução entre duas funções? Então, eu vou definir a convolução entre duas funções admissíveis que possuem transformada de Laplace, essa f pequena e essa g pequena possuem transformada de Laplace. Então, a convolução, que eu estou chamando por esse símbolo de asterisco, para não usar o mesmo ponto da multiplicação usual, eu estou chamando essa multiplicação de asterisco, ela é dada pela integral que vai de zero até mais infinito, uma integral imprópria, de essa função f aqui, ó, aplicado em t menos tal, essa g aqui aplicado em tal, d tal. Então, essa integral aqui, ela é d tal, tá vendo? Então, quando você substituir os limites de integração, como os limites de integração aqui vai dar... eu acho que aqui é de...
É. Quando você colocar os limites de integração aqui, eu acho que aqui é um T, né? Estou em dúvida aqui. Só um momentinho. Deixa eu olhar o livro aqui. Alguém olhou isso aí, gente? É de 0 a T mesmo, Val. Era T, né? Então, tá digitado errado aqui, né? Esse aqui não é infinito. Por que eu descobri isso agora? Porque o resultado aqui depende de T, tá vendo? Então, quando você faz uma integral em tal, quando você vai substituir os limites de integração em tal, aqui tem um T. Então, quando você substitui o T no lugar do tal, o resultado vai ficar tudo em função de T. Tranquilo para todo mundo a definição? Aqui eu digitei errado, viu? Não é mais infinito, não é T. Tranquilo, gente, a definição? Beleza. Mariane falou sim também. Então, a gente tem agora transformada de Laplace dessa convolução. Então, como a convolução entre duas funções retorna uma função de t, então por que não calcular a transformada de Laplace dessa convolução? Então, quando você calcular a transformada de Laplace dessa convolução, o resultado vai ser a multiplicação das transformadas de Laplace, a multiplicação usual, tá vendo que aqui tem um ponto da multiplicação, vezes mesmo, entre as transformadas de Laplace da função f pequena e a função g pequena. Então, a transformada de Laplace da convolução é a multiplicação das transformadas de Laplace individual. Ok? A interpretação do teorema. E a demonstração, ela não é simples, não é simples, né? Não é difícil, ia falar uma coisa e saiu outra. Não é difícil, beleza? Ela é simples. Por quê? Porque aqui eu estou simplesmente colocando a definição aqui. O que acontece? Eu vou fazer a transformada. Como é que a gente faz a transformada, né? A definição. Você pega o núcleo, é a definição de transformada de Laplace, né? Você pega o núcleo vezes a função que você está fazendo a transformada, não é isso? Com o t variando de 0 a mais infinita, que é mais infinito mesmo, porque isso aqui é a definição da transformada de Laplace. Então, aqui eu vou ficar com t. Observe que essa convolução que está aqui no meio, de acordo, agora aqui eu coloquei certo o limite de integração, tá vendo? O tal, ele vai realmente até o t, ok? Então, ó, pra você ver, por que eu tirei o e elevado a menos st para fora? Porque essa primeira integral aqui, ela é de tal. Se ela é de tal, esse termo aqui, ó, ele pode tanto estar aqui do lado de dentro ou do lado de fora, concorda? Ele não vai a constante pode sair para fora da integral, né? Não vai surtir efeito. Então, eu não posso tirar dessa integral aqui porque tem um termo t, tá vendo? A integral de t, Davi aqui. A integral de t aqui não pode, a integral de fora aqui, o t fica dentro da integral de fora. Então, observe, esse miolo que está aqui, ó, é exatamente quem? É exatamente a definição da convolução, não é? A gente viu lá na definição agora. Tranquilo, gente? Uhum. Esse núcleo aqui é esse núcleo aqui, que eu conservei ele, tá vendo? E aí eu fiquei com isso. Agora o que acontece? Eu vou desenvolver um lado, tá vendo? Eu calculei a transformada da convolução. Olhei esse lado aqui, ó. Tá vendo? Esse lado aqui deu essa coisa. Por enquanto eu vou deixar ela quietinha aí. E eu vou olhar para o lado direito. Eu vou desenvolver o que significa a multiplicação das transformadas de Laplace. E eu vou ver se chega no mesmo resultado, beleza? Se é igual mesmo. Então, quando a gente vai precisar fazer uma pequena mudança de variável, eu vou explicar o que está no quadradinho azul aqui, no decorrer da conta que eu vou fazer aqui embaixo. Então, por enquanto, não preocupe com o quadradinho azul aí, beleza? Estou passando por ele, eu vou voltar nele daqui a pouco. E eu vou querer saber o que significa a multiplicação das transformadas. Então, para você ver, aqui, esse primeiro aqui, eu estou usando a letra que si para F, e estou usando a letra eta, esse N esquisito aí, ó, a oitava letra lá do alfabeto grego, que seria o número 8, para poder falar da definição da transformada de Laplace da G. Não fiz nada, né? Só multipliquei as
as definições. Bom, observe que essa integral aqui, ela é que essa integral aqui, ela é eta. Essas funções aqui dependem de S e eta, essa aqui depende de que si e S. Então, o que acontece? Por que eu juntei numa integral só? Lembra quando você tem uma função que pode ser decomposta em dois fatores de forma disjuntas, que uma variável não interfere na outra? Então, a gente pode juntar as integrais, né? A multiplicação da integral é a integral das multiplicações. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente isso. Peguei o eta, tá vendo? De 0 até infinito. Peguei o que si de 0 a infinito. Aqui eu juntei esse termo com esse aqui, ó. Conserva a base e soma os expoentes. E aqui eu só conservei o f de que si, o g de eta, d que si, que é a integral de dentro, d eta, que é a integral de fora. Agora vamos aqui no asterisco para ver o que eu fiz. Eu peguei e fiz uma mudança de variável. Eu chamei esse que si mais eta, que está aqui, ó, entre parênteses, eu chamei ele de t. Por que você fez isso, né? A pergunta. Porque, ó, pra você ver, aqui não ficou e elevado a menos st? Eu não estou querendo comparar as duas integrais? Então, seria interessante quem está multiplicando o s aqui, ou menos s, fosse exatamente o t. Então, por isso que eu chamei de o t de que si mais eta. E observe que quem está no lugar do... Ó, tá vendo que aqui tem um g de tal? Olha aqui na minha integral, tem um g de eta, tá vendo? Então, agora eu simplesmente vou trocar o eta por tal, tá vendo? O tal vai ser o eta e o t vai ser o si mais eta. Ó, então, se eu derivo aqui, ó, em relação a que si, então o eta é constante, então aqui vai ser dt, né? Derivo desse lado, e a derivada do tal vai ser a derivada do eta, né? É igual. Ok? Agora, no lugar do que si, ó, no lugar do que si, quem que é o que si aqui, ó? Vocês concordam que o que si é t menos eta? Isolando aqui, ó. Então, calcular o f de que si significa calcular o f de t menos eta. Mas só que o eta é igual a tal, não é? Então, esse camarada aqui eu posso trocar, não posso? É igual. Tranquilo essa primeira análise? Vamos lá substituir na integral para ver o que fica? Ó, no lugar do que si, eu troquei por quem? T menos tal, tá vendo? No lugar do eta, eu troquei por tal. O d que si, eu troquei por dt. E o d tal, eu troquei por o d eta, eu troquei por d tal. Então, a integral de dentro, ó, a integral de dentro era que si, não é? Então, vamos ver o que acontece. Quando o que si é zero, quanto que vai valer o t? Ó, quando o que si for zero, olha isso aqui, ó. T é igual que si mais eta. Então, quando o que si for zero, quanto que vai valer o t? Eta. Eta. Mas só que o eta vale quem? Tal. Exatamente. Então, eu posso trocar que si igual a zero, eu posso trocar por t igual a tal, não posso? Pode. Aqui, ó, exatamente aqui, ó. Esse aqui trocou por esse, ó. Se o que si for infinito, ó, se esse camarada aqui for infinito, concorda que o t também vai ser infinito? Porque somar eta a infinito, ou tal a infinito, vai dar infinito do mesmo jeito, né? Certo. Então, voltei aqui, troquei esse camarada aqui, ó, que si infinito, troquei por t infinito. Troquei aqui. Agora, a variação do eta e do tal, não preciso fazer nada, né? Porque eles são iguais. Nem preciso fazer conta, beleza? Eta igual a zero é a mesma coisa que tal igual a zero, eta igual a infinito é a mesma coisa que tal igual a infinito. Porque eles são iguais, né? Beleza? O Vitor apareceu ali agora. Então, aqui, voltando os limites de integração. Aqui, eu continuo com e elevado a menos st, tá vendo? Porque no lugar do t, o t é exatamente o que si mais eta, tá vendo? No lugar, esse aqui eu continuo, não fiz nada, esse aqui eu continuo, não fiz nada.
Agora, daqui para cá, vocês observam que tem uma pequena mudança, não tem? O limite inferior da integral eu troquei, não troquei? Antes ele estava o t começando no tal, não estava? Por que eu peguei esse pessoal aqui antes do tal? Ele estava de tal até mais infinito, né? O t estava variando de tal até mais infinito. Nessa integral aqui, ó. Agora, nessa aqui, eu já peguei esse pedaço aqui, ó. Aumentei esse pedaço aqui, não aumentei? Eu peguei um t aqui antes também, não peguei? Por que eu posso pegar esse t antes? Concorda que, ó, aqui no desenho, ó. Antes, só tava, o t estava de tal até mais infinito. Agora, o que eu fiz? Eu peguei e acrescentei esse pedaço aqui, ó. Mas quando eu acrescento esse pedaço, o t, se o t for menor do que tal, se ele estiver antes do tal, concorda que o t menos tal vai dar negativo? Se o t menos tal vai dar negativo, então essa função f aqui ela não está definida, porque lembra que o domínio da f é de 0 mais infinito em R? Tranquilo, gente? Então não faz nenhum sentido o argumento dessa função f pequena ser número negativo. Então eu posso pegar e estender isso aí e definir essa parte negativa que não existe como sendo zero. Então por isso que eu posso aumentar. Na verdade eu não estou aumentando nada, eu estou aumentando zeros. Beleza a extensão aqui? Ótimo. Agora, que mais mudança eu fiz? Peguei esse camarada aqui e trouxe para fora da integral. Por que eu posso fazer isso? Porque a primeira, troquei a ordem de integração, tá vendo? Ela era dt detal, não era? Aí eu coloquei detal dt, tá vendo? Se você está integrando primeiro em tal, então significa que e elevado a menos st é constante. Ele pode sair para fora da integral, não pode? Da primeira? Inverter na ordem de integração? Então foi isso que eu fiz. E por fim, observe que eu mudei aqui de novo. Ao invés de ir até o infinito, eu parei no t. Por que eu parei o tal no t? Parei o tal no t, ficou boa, né? Por que o tal só pode ir até o t? Vamos ver aqui em cima? Ó, o tal, ele estava indo de 0 até mais infinito. Todo mundo. Agora eu peguei e cortei ele aqui no t, ou seja, ele só vai até o t. Por quê? Porque essa parte aqui da frente, ó, o que acontece? Se o tal passar para esse lado, se ele for maior do que t, ó, o que acontece? De novo, fica negativo, não fica? E se fica negativo, o que acontece? Eu posso zerar, não posso? Então, essa parte aqui, ó, é como se fosse zero. Essa parte daqui para frente, ó. Então, eu posso cortar isso da integral, que mesmo assim ainda fica ok. Agora, colocando esse limite aqui, ó, o t variando de 0 a infinito, o tal variando de 0 até t, esse camarada do lado de fora. Aí você olha isso aqui e olha exatamente o que a gente tinha lá em cima, ó. Tá vendo? O tal variando de 0 até t, o t variando de 0 até infinito, a exponencial do lado de fora. Tá vendo? Tá exatamente igual. Ficou clara a demonstração do teorema? Por que dá a multiplicação? Então, deu exatamente o que a gente tinha visto lá em cima. Ok, gente? Então, nós temos... A Ariane falou ok aqui no chat, os meninos estão dando joinha aqui, ótimo. Então, nós temos uma maneira de dar significado. Oi, Rainara. Eu fiquei com uma dúvida. Se o tal, ele não pode ser menor do que t, que aí ele vai ser igual a zero, e não vai ser maior do que t, que aí ele vai ser igual a zero também? Quando é que vai ser? Não, mas isso aqui são duas integrais diferentes, né? Essa integral aqui, ó, eu estava falando a respeito comparando o t com o tal, tá vendo? Nessa aqui, ó. E essa aqui, ao invés de comparar o t com o tal, eu fiz o contrário. Eu comparei o tal, na verdade, seria a mesma coisa para falar, mas só com os limites de integração que eu mexi aqui foi em t, tá vendo? Nessa primeira aqui eu mexi nos limites de integração de t, e nessa aqui de baixo eu mexi nos limites de integração de tal. Ah, sim, entendi.
São duas coisas diferentes. Aqui, ó. Isso aqui eu estou mexendo no limite de integração de t, e aqui eu estou mexendo nos limites de integração de tal. Porque são duas integrais, né? São integral dt e d tal. Então, eu estou analisando os dois limites de integração. Ok, Renata? Ok, obrigada. Beleza. Agora, já que a gente aprendeu como fazer transformada de convolução, vamos voltar no exemplo da aula. Ó, esse exemplo aqui, lembra que a gente falou que a resposta não é seno vezes cosseno? Isso aqui não era, né? Então, na verdade, a resposta vai ser o quê agora que a gente sabe? Vai ser a convolução, concorda? Por quê? A transformada da convolução volta na multiplicação das transformadas, não volta? De acordo com o teorema que a gente acabou de ver. Ó, a transformada da convolução dá a multiplicação das transformadas. Então, se você tem essa multiplicação aqui, ó, quando você aplica Laplace inversa nessa multiplicação, o resultado aqui vai sair quem? Laplace inversa de Laplace de f convolução com g. O resultado dá a convolução, não é? Beleza? Então, a resposta aqui vai ser igual à convolução e não a multiplicação do seno pelo cosseno. Então, nós sabemos que o x de t não é a multiplicação. Não é a multiplicação, né? Ou seja, é diferente. Agora, o x vai ser o quê? Vai ser a convolução. Então, quando você desenvolve a convolução, aqui a gente fez a conta, tá vendo? A convolução, por definição, o tal varia de 0 a t. Esse aqui faz o papel do f, né? Esse aqui faz o papel do g da fórmula. Então, vai ficar f de t menos tal vezes cosseno de tal. Aqui eu só usei trigonometria, seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Desenvolvi essa parte aqui, ó. Menos seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Multiplica todo mundo por cosseno. Então, vai ficar o quê? Ó, seno vezes cosseno aqui, ó, vai ficar um seno vezes cosseno ao quadrado de tal. Essa outra parte aqui, ó, multiplicando, vai ficar a multiplicação dos três, não dá para juntar nada, beleza? Porque os argumentos são diferentes. Como a minha integral é tal, esse seno ele pode sair para fora, né, constante. Ficou a integral de cosseno ao quadrado de tal. Aqui, esse cosseno de t também ele pode sair para fora da integral, tá vendo? Porque ele é constante, a integral é de tal. Aqui eu utilizo a fórmula de recorrência, né? De cosseno ao quadrado. Aqui é uma substituição simples, conservo o cosseno. A primitiva disso aqui é seno ao quadrado sobre 2, por quê? Porque o 2 vai cair, vai cancelar com esse aqui, né? Quando você deriva. E a derivada do de dentro vai aparecer o cosseno. Tranquilo a conta para todo mundo, gente? Sim? Beleza. Então, aqui, ó, meio, integral da soma, soma das integrais, né? Então, meio vai dar tal sobre 2, a primitiva dessa parte. E a primitiva do cosseno de 2 tal sobre 2 vai dar seno de 2 tal sobre 4, né? Sobre 4 por quê? Porque quando você deriva de dentro, tem que cancelar com esse 4 e ainda sobrar esse 2 que está aqui, o 2 original, tá vendo? Variando de 0 a t, aqui eu substituí t no lugar do tal, tá vendo? Substituindo 0 vai zerar, né? Porque sendo de 0 é 0. Então ficou isso. Essa primeira parte aqui, ó, esse vezes esse, deu esse aqui. Substituindo 0 no lugar do tal, aqui também vai zerar. Colocando t aqui, ó, no lugar do tal, vai ficar seno de 2t, não vai? Mas seno de 2t é 2 seno de t vezes cosseno de t. Multiplicando com esse seno de t aqui do lado de fora, por isso ficou seno ao quadrado aqui, né? Duas vezes, não é? Então, esse 2 aqui vai cancelar com esse 4 e ainda vai sobrar esse 2 aqui. Ok?
Essa parte aqui eu não fiz nada, só reescrevi. Observe que essa parte aqui corta com essa, né? Igual, uma positiva, outra negativa. Então, a resposta final sobrou exatamente isso aqui, ó. Então, tá vendo que a convolução de seno por cosseno, na verdade, deu quem? Deu um polinômio, né? Vezes o seno. Então, se você calcular a transformada de Laplace dessa coisa aqui, ó, aí sim você vai encontrar 1 sobre s ao quadrado mais 1 vezes s dividido por s ao quadrado mais 1. Que é a resposta lá de cima. Tranquilo, gente? Sim? Então, para terminarmos, vamos ver como a gente aplica isso aí, por exemplo, em alguns problemas de equação diferencial e algumas propriedades que essa nova operação que a gente pode definir satisfaz. Então, a primeira que vocês podem ver que ela é comutativa, tá vendo? A convolução ela é comutativa. Ela é distributiva em relação à soma. Ela é distributiva em relação a, entre aspas, multiplicação, né? Beleza? A convolução você pode fazer, tanto faz você fazer F com G primeiro, ou F com H primeiro. A ordem aí não vai influenciar, ok? Para 3. Se você fazer convolução com a função nula, logicamente vai zerar tudo. Vai dar a função nula. Só que essa propriedade ela não se comporta muito bem para algumas propriedades do produto. A primeira é essa aqui, ó. Se você, numa multiplicação usual, 1 vezes f, teria que dar a própria função f. Numa multiplicação usual. Que a gente já conhecia. Agora, para convolução, não é bem assim, não. Isso aqui é a função identicamente nula. Ó. É a função constante valendo 1. Beleza? Ela vale 1 para todo t. Então, se você pegar a função identidade, por exemplo, e fazer convolução com a função constante 1, o que acontece? Esse 1 aqui faz o papel do f, né? Então, f de t menos tal, como essa função ela é constante, então isso aqui vai valer 1, independente do que você coloca aqui no domínio, concorda? Sim, gente? Beleza. Então, aqui vai sobrar o quê? Vai sobrar só o f de tal. O f de tal vale tal. Essa primitiva aqui é tal ao quadrado sobre 2. Então, a resposta, substituindo o t no lugar do tal, vai dar t ao quadrado sobre 2. Tá vendo que a parábola é diferente da... A parábola aqui é diferente da identidade, não é? Então, não voltou na f de t. Não voltou na identidade. E se você fazer convolução de uma função com ela própria e aplicar em determinado ponto, o resultado deveria ser positivo, né? Uma regra que a gente tem lá. Você pega f vezes f aplicado em A. Isso aqui, na verdade, é f ao quadrado, né? Isso aqui dá maior do que zero sempre, concorda? Que dá maior do que zero sempre. Por quê? Porque se o f de A for negativo, como ele está ao quadrado, vai ficar positivo, né? Isso aqui na multiplicação usual. Agora, para convolução, não é bem assim. Imagine que você pegou, por exemplo, a f de t como sendo cosseno de t, fez convolução do cosseno com cosseno. Tá vendo? Cosseno de t menos tal, vezes cosseno de tal. Então, aqui vai ficar o quê? Aqui eu utilizo o cosseno de t vezes o cosseno de tal, mais o seno de t vezes o seno de tal. Propriedade lá da trigonometria, né? Cosseno da diferença. Então, quando você pega isso aqui e multiplica todo mundo pelo cosseno de tal, então vai ficar cosseno de t vezes cosseno de tal ao quadrado, o cosseno de t saiu para fora, né? Ficou cosseno de tal aqui dentro, e aqui ficou seno de t, seno de tal, cosseno de tal. Então, não fez nada, né? Só tirei o seno para fora. Não deu para juntar muita coisa. Então, agora, essa aqui ficou muito parecida com a anterior, né? No exemplo anterior. Observe, troquei isso aqui por essa identidade trigonométrica. E essa aqui deu a mesma coisa, né? Seno ao quadrado sobre 2. Porque quando você deriva, esse 2 corta com esse, a derivada de dentro volta no cosseno. Aqui você substitui
faz essa integral aqui, igual a gente fez na outra lá, né, da soma. Então, deu essa parte aqui, depois essa parte aqui vai dar essa parte aqui, ó, seno de 2 tal sobre 4. Substitui o t no lugar do tal, então vai ficar esse vezes esse, deu esse vezes esse. Aqui, novamente, aqui eu não substituí não, tá vendo? Eu só coloquei o seno de 2t, cosseno de 2t, seno de 2t, cosseno de t sobre 4. E esse aqui, que eu substituí, ó, seno de t vezes seno ao quadrado, deu um seno ao cubo. Essa parte aqui, se vocês desenvolverem, ó, o que acontece com essa parte aqui, ó? Cosseno de t, quem que é o seno de 2t? Não é 2 seno de t vezes cosseno de t? O seno de 2t? Ok, gente? Isso aqui dividido por 4, vai dar quanto? Seno de t vezes cosseno ao quadrado, não é? Sobre 2. Isso aqui dá seno de t vezes quem? O cosseno ao quadrado eu não posso trocar por 1 menos seno ao quadrado? Posso? Beleza. Dividido por 2. Desenvolve aqui. Vai dar quanto? Seno de t sobre 2 menos seno ao cubo sobre 2. Tá vendo esse negativo aqui, ó? Dá para cortar com esse, não dá? Então, sobrou o quê? Sobrou esse. Esse aqui eu reescrevi, tá vendo? Agora, pega essa expressão aqui e substitui 180. Substitui π. Quando você substitui π aqui, concorda que essa primeira parte zera, né? E essa parte aqui vai ficar o quê? π vezes cosseno de π sobre 2. Então, deu negativo, tá vendo? Então, a convolução, ela não obedece o fato de ela com ela ser positiva sempre. Então, é uma propriedade que fura. Ficou tranquilo as duas propriedades que não são boas para o produto? Beleza. Então, aqui nós temos um exemplo. Nós temos uma equação chamada equação integral. O que é equação integral? É porque tem uma integral na equação, né? Deu esse nome de equação integral. Bem sugestivo o nome, né? Então, como que acontece? Pediu para poder encontrar quem que é o y. Quem que é o y de t? Aí você olha para essa integral aqui, se você aplicar Laplace dos dois lados, o que acontece? Se você aplicar Laplace aqui, você vai ter esse camarada aqui que você não sabe quem é, né? E se você aplica Laplace desse lado aqui, ó, eu sei que Laplace da soma é soma das transformadas de Laplace, então Laplace de 1 vai retornar 1 sobre S, e Laplace disso aqui, ó, Laplace dessa integral, cosseno de t menos tal vezes y de tal de tal, vocês concordam que é exatamente a convolução do cosseno pela função y? Concorda, gente? Ó, o cosseno faz o papel da f e o y faz o papel da g. Então, é exatamente a transformada de Laplace da convolução. Mas a gente viu que transformada de Laplace da convolução, o resultado dá a multiplicação das transformadas, não é? Então, por isso que aqui ficou o quê? Ficou a transformada do cosseno, tá vendo? O cosseno aqui está fazendo o papel da f. E vezes a transformada de quem? Da G, não é? Quem está fazendo o papel da G? Quem? Y de tal. Y, né? A função y está fazendo o papel da G. Então, beleza. Então, a partir daqui, voltamos para algebrismo lá do início de transformada inversa de Laplace, não é?
Por quê? Eu vou colocar esse y de S em evidência, tá vendo? Então, esse termo aqui, ele passou para esse lado aqui, ó, negativo. Esse 1 sobre S ficou quietinho do lado dele. Aqui eu tirei o mínimo, tá vendo? Tirei o mínimo, passei para o outro lado multiplicando invertido, né? Isolei quem que é o y de S. Aqui eu vou usar o que a gente aprendeu lá no início, fração parcial, para encontrar quem que é o y, ou seja, quem que é a função y que tem essa transformada de Laplace. Então aqui eu descubro que o zero é raiz, por causa desse S aqui, ó, é como se fosse S menos zero, então A sobre S. Eu descubro que esse termo aqui quadrático, ele não tem raiz real. Então, a técnica de fração parcial é colocar um polinômio de grau 1 aqui no numerador e completar o quadrado aqui, né? Porque não tem como, não dá para reduzir isso aqui em S menos uma raiz que multiplica S menos a outra raiz, no caso real, né? Aqui eu tirei o mínimo, tá vendo? Aqui, quem que acompanha o S ao quadrado? A mais B, né? Acompanha o S ao quadrado. Então, como o S ao quadrado aqui, quem acompanha o S ao quadrado aqui é o 1, tá vendo? Polinômio aqui no numerador. Quem que acompanha o S aqui? Menos A, dessa parte aqui, ó. Mais C, né? Tem alguma coisa de S aqui? No numerador do outro? Não, né? Então, 0. E quem está sozinho aqui? O A, né? Quem é que está sozinho aqui? O 1, né? Beleza. Então, a gente descobre que o A vale 1. Se o A vale 1, B vale quanto? Tem que ser 0B, né? E se o A vale 1, o C também vale 1, né? Porque a soma dos dois aqui está dando 0. Beleza. Nós temos esses números estão aqui embaixo, né? Aqui, ó, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1. Então, para você ver, isso aqui era BS mais C, não era? BS mais C. Como o B vale 0, então essa parte aqui foi embora. Se existisse essa parte aqui, possivelmente ia ser o quê? Sempre é dessa maneira, né? É um cosseno deslocado e um seno deslocado. Né? Que você divide a soma em duas. Então, nesse caso aqui, não vai aparecer cosseno deslocado, vai aparecer só o seno, né? Então, deixa eu dar uma limpada nisso aqui. Então, aqui ficou 1 sobre S, né? Que é o A vale 1. Aqui é o valor de C, dividido por essa expressão aqui. Essa expressão aqui eu completei o quadrado, tá vendo? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 1/4. Beleza? Só que eu tenho 1. Quanto que falta para completar eu tenho 1/4 e, na verdade, eu preciso de 1, né? Então, o que acontece? Eu tenho que somar quem? Concorda que eu tenho que somar 3/4 para poder ter esse 1 aqui? Então, somar essa parte aqui, ó, eu juntei nesse quadrado aqui. E aí, esse camarada aqui eu escrevi como sendo raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 3/4, não é? Por que eu fiz isso? Porque para ficar com aquela carinha lá, né? S menos A ao quadrado mais... Vou colocar um B aqui, né? S menos B ao quadrado mais A ao quadrado. Se tiver com essa carinha aqui, eu já sei quem é, não sei? Porque isso aqui, de acordo com o primeiro teorema de deslocamento, vai retornar quem? Um seno deslocado de B, concorda? E elevado a BT vezes um seno de AT, não é? Não é assim? De acordo com o primeiro teorema de deslocamento? Então, aqui nós estamos quase lá. Só que o numerador aqui, ó, o numerador aqui não colaborou com a gente, né? Porque eu precisaria exatamente do A, tá vendo? Que aqui é um A, aqui é um A ao quadrado. Eu não tenho A no numerador, tá vendo? O que eu fiz? Eu multipliquei por raiz de 3 sobre 2 e dividi pelo inverso dele, tá vendo? Ó, esse vezes esse é exatamente 1. Agora sim,
Agora, essa parte aqui já ficou ótima para a gente usar o primeiro teorema de deslocamento aqui, ó. Isso aqui é constante, não vai atrapalhar em nada. Então, quando eu aplico a inversa aqui, ó, isso aqui vai me retornar a função t elevado a zero, que é o 1, né? Esse camarada aqui ficou constante. O deslocamento que aconteceu aqui, ó, o A vale t sobre 2, não sei se dá para enxergar aí, ó, tá pequenininho, tá aqui, ó. Esse t sobre 2 aqui faz o papel do B aqui da história, né? E esse camarada aqui é exatamente o meu A aqui, né? Ficou claro? Aqui tem um gráfico dessa função que eu fiz lá no GeoGebra. Como é que se comporta a minha função y. E por hoje é isso, né? Ou seja, a gente termina a parte de convolução. Tranquilo para todo mundo? Achou legal? Não achou legal? Mais um algebrismo para a história? Como é que é? Todo mundo muito calado. Sem comentários a aula? Estou precisando estudar mais um pouco. Estudar mais um pouco? Sensação de desespero. Ah, meu Deus do céu. Calma, Ana. Não precisa nem coçar a testa, não, moça. Não precisa desesperar, porque não é bicho de sete cabeças, não é o fim do mundo, com certeza. Essa parte de convolução ela vai ser interessante, que mostrou para vocês outra ferramenta para vocês retornarem para... Lembra que transformada... Clebson falou que é meio confuso, né? Mas ela te mostra uma ferramenta que você não tinha antes, por exemplo, igual apareceu lá a transformada do seno vezes a transformada do cosseno. Então, em outros tempos, o que poderia ser feito ali? Tentar, ali nem dava para fazer nada, porque já não dava para usar fração parcial ali, né? Já estava na forma redutível, que não poderia ser mais redutível, entendeu? Não poderia mais reduzir. Então, a convolução irredutível, isso, não saiu a palavra aqui não. Então, a convolução ela veio trazer para você outro universo, entendeu? Tipo assim, você pode fazer a convolução do seno com cosseno, que você vai encontrar a função em t, que seria a resposta que você está procurando, né? Ao passo que as frações parciais já não te ajudaria mais. Então, a gente termina a transformada de Laplace com convolução. Então, as próximas aulas a gente vai falar a respeito de sistemas lineares, ou seja, um sistema 2x2 de equações de primeira ordem. Vocês vão ver também que é um tema bastante tranquilo. Na verdade, qualquer DO de segunda ordem, ela pode ser reduzida, o que a gente vai ver, que seria um sistema de equações de ordem 1. Você pega uma de ordem 2, faz uma mudança de variável e ela volta para a ordem 1. Ou seja, é uma maneira também de resolver. Inclusive, os sistemas operacionais, por exemplo, o MATLAB, eles resolvem utilizando o método de o OD 45, né, que é o Range-Kutra de ordem 4 com cálculo de erros de ordem 5, que é um método numérico. Ele utiliza exatamente essa ideia. Ele pega um EDO de segunda ordem e transforma num sistema de equações diferenciais de primeira ordem para poder o computador entender. Então, é um tema também bastante interessante que a gente vai entrar a partir da semana que vem, na semana 6. Estamos chegando na metade do curso. Então, a gente falta 2 tópicos grandes, na verdade, para estudar, né, que seria sistemas de equações diferenciais lineares, e a parte final, que seria, na verdade, EDP, né, equação diferencial parcial, com as equações do calor, da onda e de Laplace. Então, beleza. Bom dia para todo mundo. Até semana que vem. Até, Ariane, Carlos, Vitor, Gilmar, tem mais, Sávio. Semana que vem a gente está. Tem mais. Brenda, Alicia, Iago. Semana que vem nós estamos aí começando um novo conteúdo. João Paulo, Ana, Nayane.
Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais!